Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a casa, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viraram-no a moinho do cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir a Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que eu tinha pela mão: deixa-me que apalte as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão se divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te, lembre-se de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vinguem os filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram, subiram com ele e sepultaram entre Zorá e Estaol, o sepulcro de Manoá seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Vamos orar. Senhor Deus, precisamos que a sua graça seja derramada sobre nós esta noite, para entendermos a sua palavra. Oramos, Deus, que pela sua misericórdia o Senhor nos faça abrir o coração, nos dê o seu entendimento e fixe em nós o ensinamento da sua palavra. Use a minha vida, Deus, apesar de tudo, para que o seu nome seja glorificado, para que sejamos edificados na nossa fé, para que cresçamos, meu Deus, em fé diante de ti e dos outros. Eu oro, Deus, que o Senhor lembre que esta é a tua palavra, esta é a tua casa, é o teu povo, é o teu espírito, é a tua sabedoria, tudo é teu, nós somos teus. Então ministra a tua palavra para os teus e glorifica o teu nome esta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Eu entendo que ninguém está na casa do Senhor, ninguém é chamado para a obra de Deus sem objetivo. Todos nós, quando nos convertemos, obviamente, precisamos desenvolver aquilo que nos foi dado. Deus tem um propósito para cada pessoa que Ele salva. Mas alguns de nós acham que o simples fato de vir o culto e dar o dízimo
de ouvir hinos evangélicos, de ter uma harpa cristã, de ter CDs, gospel em casa. Acha que isso é o suficiente? Pronto, ele está livre, agora é só esperar a vinda do Senhor Jesus e ele vai para o céu. Alguns acham que se comprar algumas canecas com versículos, placas, comprar alguns adesivos, livros, bíblias de estudo, bíblias da moda, então isso já faz com que ele seja crente. E até entendo que a geração do nosso tempo, por conta dos ensinos da igreja ou das igrejas, é levada a fazer só isso mesmo. No mais, as pessoas vêm pedir oração. A igreja é um local onde elas pedem oração, e elas vêm no domingo e simplesmente satisfazem dentro de si uma espécie de necessidade que tem para dizer: eu fui à igreja. E acho que assim estão cumprindo o plano de Deus, pessoal. Primeiro eu quero dizer que Deus não nos chamou apenas para assistir culto. Deus não nos chamou apenas para assistir programas evangélicos, ou para ter uma Bíblia, ou para contar a outras pessoas que nós somos evangélicos. O chamado de cada um de nós, obviamente, é diferenciado, é particular, porém todos temos um objetivo. E Pulsação não foi diferente. O problema é que quando nós nos achamos no meio da comunidade cristã, no meio da comunidade que Deus nos coloca, nós achamos que nós temos as nossas próprias vontades. Nós decidimos quando vamos à igreja, que trabalho queremos fazer na igreja, com quem nós vamos nos relacionar, que horas vamos chegar e o que temos que dar. Enfim, muitas vezes nós apenas comunicamos o pastor. Nós tomamos uma decisão e queremos comunicar ao Senhor, e outros nem sequer comunicam. Tomam uma decisão e vivem por conta de si mesmos, como se não precisasse nada disso. As pessoas ficam na igreja, mas elas continuam donas delas mesmas. Não se submetem ao Senhor, ao senhorio de Deus, nem às suas autoridades, nem coisa alguma. As consequências disso é que ao longo do tempo as pessoas enfraquecem. E depois, aquilo que era tão importante vai ficando sem importância. Por exemplo, você lembra quando você se converteu? Aqueles que conseguem lembrar como você lia a Bíblia, como você escutava hinos, como você tinha dúvidas, se você queria saber a respeito de Deus, como você amava, via a obra. Você lembra, logo quando você se converteu, como foi maravilhoso, aquela vontade de continuar cada dia mais conhecendo a Deus. Mas ao longo do tempo, as coisas vão ficando comum, e aquilo que era extraordinário para você naquela época se tornou comum e perdeu a importância até certo ponto. E as pessoas vão deixando de ouvir o que a Bíblia diz, o que Deus diz, e passam a ouvir o que os amigos dizem, o que o seu próprio coração diz. Isso vai gerar uma grande fraqueza ou fraquezas na vida do povo crente. E há níveis de fraqueza. E pode ser que esta noite eu esteja pregando para pessoas que enfrentam um nível desse, ou todos os níveis de fraqueza. Aquele que quando você vem à igreja já vem arrastado, só vem porque alguém lhe trouxe. Você na verdade não tem mais nem vontade de vir para a igreja, ou talvez você não tenha mais nem vontade de ler a Bíblia, ou você já mescla ouvir hinos e ouvir música do mundo. Você ouve um hino para satisfazer a sua consciência, para não ficar com peso na consciência, ouve um hino. Procura um cantor evangélico e depois você troca e coloca
pastores seculares, normal, e diz para você mesmo que não há nenhum problema. O hábito que você tinha de orar, você perdeu, já não ora mais. Ao longo do tempo, as coisas foram perdendo sentido, e você já não tem sentido em dar dízimo, em dar oferta, em ajudar na obra de Deus. Você já não quer se envolver. A sua desculpa será sempre: eu estou muito ocupado, eu tenho muitas coisas para fazer. Níveis de fraqueza. Talvez eu esteja pregando hoje para alguém que veio muito essa noite e disse: não, eu vou lá, mas se Deus for falar comigo, eu não quero mais continuar na igreja. Talvez você tenha vindo esta noite para a igreja pensando em receber alguma coisa, para dar certo um relacionamento, um emprego, um concurso, receber um dinheiro, uma causa da justiça. Eu não sei, mas eu quero meditar em cima do texto que nós lemos, de outro texto, sobre a fraqueza que nos ocorre quando começamos a ouvir a nossa própria voz e não a voz de Deus. Nós temos a palavra de Deus colocada aqui, narrando a história de um dos homens mais espetaculares da história do judaísmo. Nós temos um homem que seria um exemplo para a nossa cultura se vivesse hoje. Uma cultura que ama o fisiculturismo. Praticamente todas as pessoas vão à academia, estão fazendo algum tipo de coisa, caminhadas, corridas, estão trabalhando com o alterofilismo, ou com algum tipo de coisa para, dizem, é para a saúde, é para manter a forma, na verdade é para não engordar, mas todas essas pessoas vão para frente do espelho, olhar como está a musculatura da barriga, se a barriga diminuiu, se cresceu. Vamos olhar como são os músculos, se é alguém que possa ser chamado de sarado. E na verdade, a desculpa de que é para ficar bem com a dieta, acaba sendo, na verdade, por causa de uma vaidade de parecer bonito para os outros. Tanto na verdade que as pessoas, a exemplo de alguém que está no hospital agora, não basta a academia, ela precisa parecer mais do que o que ela é. Aí nós vemos o caso, por exemplo, da Andressa Nath, que está no hospital porque colocou coisas que não eram naturais ao seu corpo para parecer mais do que o que era, por conta da cultura de que é valorizado uma aparência. E ela correu o risco de vida ou de morte, né? Correu o risco de perder a vida, porque simplesmente aplicou produtos, ou mandou aplicar produtos no seu corpo, que por um tempo lhe deram uma fama. Se mostrou como alguém bonita e como alguém com as formas desejadas, sobretudo pelos homens, atraiu fama, ganhou concurso, participou de reality, foi a lugares, tirou fotografia, ganhou dinheiro, mas agora vai ficar deformada, vai ficar com problemas, com sequelas. As nossas fraquezas fazem com que nós justifiquemos atitudes que a gente toma. E o texto que nós lemos, eu quero ressaltar porque eu quero que você pense sobre isso. Nós temos um outro texto, eu quero que você deixe o livro de Juízes, o capítulo 16 aberto, mas eu quero que você também abra o livro de Hebreus. Por favor, abra Hebreus capítulo 11. Eu quero ler com você três versículos, versículo 32, 33 e 34. O texto diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca
antes de falar das fraquezas, eu quero que você que está fraco, que já vai correr os 4 níveis de fraqueza, ou você que está em 3, ou em 2, ou em 1, ou percebe que você está entrando em algum deles, ronda um desses níveis, o problema que você está vivendo. Eu quero dizer para você que se você entender a palavra, você saberá que há saída para você. Você não precisa morrer de fraqueza. Você não precisa desistir de viver. Não precisa desistir da igreja, desistir de Deus, desistir do seu marido, da sua esposa, desistir do seu filho, desistir dos seus sonhos. Há saída. E esta noite nós vamos entender como isso funciona. O homem de que nós falamos no começo, que está em Juízes capítulo 16, chama-se Sansão. A história de Sansão começa no capítulo 13, quando uma mulher estéril é visitada por um anjo que resolve dar para ela, obviamente, debaixo da soberania de Deus, a palavra de que esta mulher terá um filho, e que este filho tem um propósito na vida, como eu citei na introdução, um propósito particular. Qual era o propósito desse menino? Livrar a Israel, livrar dos filisteus, livrar dos seus inimigos, dos vizinhos. E a forma de livramento era através da guerra. Ele seria um juiz, ele daria um exemplo, ele seria um guerreiro, ele iria na frente, ele seria o que? Venceria mais pessoas, ele seria invencível. É o homem que jamais seria vencido, desde que obedecesse os propósitos para os quais Deus enviou um anjo, obedecesse os propósitos para os quais Deus designou o seu nascimento, Deus o fez, Deus o consagrou. E talvez alguns de nós estejam vacilando ou oscilando, porque não entendeu ou não quer entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Quando Sansão nasceu, ou antes que ele nascesse, Deus disse o seguinte: esse menino não pode beber vinho, ele será nazireu, não pode cortar o cabelo, não pode tocar em morto, em nenhum tipo de morto, nem animal, nem gente, não pode comer coisas que não sejam coisas consagradas, só comerá coisas puras, não pode beber bebida alcoólica, ele terá uma vida diferente. E a mãe e o pai, conscientes disso, educaram o menino, não cortaram o cabelo dele, não deixaram ele provar nenhuma dessas coisas, e o colocaram de acordo com aquilo que foi ensinado. Ele cresceu, se tornou de fato um guerreiro, o invencível. Não havia guerra que Sansão não ganhasse. Mas quando a gente chega no capítulo 16 que estamos vendo, aí nós vamos ver um homem que caiu tão profundamente, caiu a níveis tão baixos, fraquejou de tal forma que ele vai ser motivo para que os inimigos zombem daquilo que Deus construiu. Ele caiu em fraqueza a níveis tão baixos que nem os seus inimigos imaginavam que ele chegaria ao título. O versículo 20 do capítulo 16 diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado o seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Existem algumas coisas na nossa vida que acontecem que nós mesmos provocamos. Eu falei para vocês que falar sobre fraquezas. Essa é a fraqueza espiritual, que daqui a pouco eu entro em detalhes dela. Mas antes de entrar em detalhes, eu quero lembrar vocês: Sansão fez tudo que não devia, tocou em morto,
comeu mel que estava sobre o corpo de um leão morto, se prostituiu, procurou mulheres com quem ele não devia ficar, mulheres do inimigo, desobedeceu, e por fim contou o segredo dele, que seria: se ele cortasse o cabelo, ele perderia a força. E a primeira experiência de Sansão, depois de ter estado com várias mulheres, um homem que, com uma queixada de animal, tinha vencido 1000 homens. Isso é um absurdo para um guerreiro. Não há história de nenhum guerreiro que tinha ganhado, que tinha vencido 1000 homens apenas com um pedaço de osso na mão. Sansão fez isso. Os guerreiros vieram e ele, com uma queixada de animal, ele venceu 1000 homens. Um dia ele estava com raiva, pegou 300 raposas, juntou de duas em duas, amarrou-as pela cauda, tocou fogo, simplesmente para elas saírem incendiando um campo do inimigo. Ele tinha feito coisas extraordinárias. Aí agora Dalila, a mulher por quem ele se apaixonou, e por quem ele não devia ter se apaixonado, colocou ele no joelho e, falando como sempre faz aquele ou aquela que não tem o Senhor, mas o objetivo é exatamente derrubar, faz com que ele entregue qual é o segredo dele com Deus. E quando ele entrega, ela já tinha tentado várias vezes, já tinha dito: os cristãos estão mentindo, e tudo que ele tinha dito era mentira, ele vencia. Dessa vez ela gritou mais uma vez: os cristãos vêm sobre ti. Versículo 19. Então Dalila fez Sansão, fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela, subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Primeira fraqueza de Sansão, fraqueza física. O versículo 19 diz que a força de Sansão se retirou. A força de Sansão física. Lembra que ele conseguia vencer os inimigos, que ele rasgou um leão, abriu a boca do leão e rasgou como se fosse qualquer coisa, que ele quebrou cordas novas como se fossem trapos, que ele derrubou portões de ferro. Gente, a história conta que as guerras do tempo antigo, as cidades ficavam fechadas com portões altos, e para derrubar esses portões, eles usavam armas como uma arma chamada ariete, que tinha a cabeça de um bode feito de metal e um tronco, e muitos homens pegavam esse tronco e ficavam batendo até o portão ruir. Mas a Bíblia diz que Sansão pegou sozinho esse portão, arrancou e levou nos ombros. Esse homem tinha muita força física, até o dia em que ele caiu. E ao contar o segredo que ele tinha com Deus, versículo 19 diz que ela passou a subjugá-lo, porque retirou-se dele a sua força. Agora Sansão não tinha mais força. Do ponto de vista, desse ponto de vista, ele se tornou um homem igual aos outros. Ele não tinha mais a capacidade de vencer os inimigos, talvez por 1 a 1. A Bíblia não fala que Sansão era um homem musculoso, que era um homem que tinha uma aparência do que a gente chama de homem de força no nosso tempo. Diz apenas que ele tinha força. Seja qual for a aparência dele, a força foi embora e ele se tornou um homem comum, fisicamente falando. Sansão se tornou-se fraco fisicamente. Foi embora a força dele. Sabe quando você se sente exaurido? Você sabe a respeito do que é fraqueza física? Sabe quando você trabalha demais, você não tem vontade nem de comer, de tão cansado que está? Sabe quando você não consegue nem dormir, de tão cansado? Sabe quando você passa noites acordado porque o filho está doente, ou alguém está doente, você tem que cuidar da pessoa, ou você tem que trabalhar à noite, e você termina
fisicamente eu estou exaurido, as minhas forças foram embora, eu preciso repousar, preciso dormir, preciso me alimentar. A fraqueza física é motivo para as pessoas desanimarem. Fraqueza física é motivo para as pessoas não quererem mais servir a Deus. E Sansão experimentou a fraqueza física, porque o versículo 19 diz que ela passou a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Mas Sansão não ficou só aí. Ele passou por um nível mais baixo de fraqueza. O versículo 20 do Uri, agora há pouco, diz: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Agora Sansão está em fraqueza. Primeiro saiu a força física, agora o Senhor se retira de Sansão. E esse é um grande problema, principalmente para quem é crente. Quem não é crente não sabe o que é isso, mas quem é crente sabe o que é pedir a Deus quando você está passando por uma situação difícil e ver Deus responder. Eu já vi muitas situações difíceis, já vi Deus responder em muitas situações. No meio do ano agora, no mês de julho, numa dessas viagens que a gente faz no meio do ano para ajudar em missões na Paraíba, ao chegar lá, nós encontramos um pastor cuja esposa estava com problemas na coluna, problemas tão sérios que ela só chorava e não se levantava, não conseguia nem sequer ficar deitada direito, porque toda a posição doía. E aí nós fomos até essa mulher, porque antes de chegar essa mulher, nós tínhamos ido tomar café. Era um dia de folga, ninguém ia fazer café, nós fomos tomar café num local, num casinho que vendia lá um café com leite, tapioca. E quando chegamos lá, a dona do café estava com problema de coluna, e a filha da dona estava com problema de coluna. E nós tomamos o café lá e oramos pela dona e pela filha, e ambas foram curadas imediatamente. Deus as curou imediatamente. E outros crentes que andaram lá cuidaram de espalhar. E quando nós chegamos na comunidade, já estávamos esperando para que a gente orasse pela esposa do pastor, que estava com um problema sério. Então nós fomos até a casa da mulher que o pastor estava. E a muito custo ela se pôs de pé. E quando nós terminamos de orar, ela já tinha procurado o médico, já tinha tomado remédios fortes, e ela não conseguia parar de doer. Ao final da oração, a mulher estava chorando, a hora diferente, ela estava chorando de alegria, porque Deus havia curado a sua coluna. Como essa, nós vimos Deus fazer muitas coisas. Imagina o que é você saber que vai orar e Deus vai responder, e você simplesmente orar e Deus não responder mais, Deus não fala mais. A vida inteira Sansão contou com a presença de Deus. Agora ele está com uma fraqueza física e espiritual, porque Deus se afastou dele. Não adianta Sansão clamar a Deus, Deus não vai mais ouvir. Deus está perto de você. Pouco importa quanto você grite, por quanto tempo, Deus não te ouve mais. Ele foi embora, você não interessa mais. Você é alguém que fez tudo errado, desobedeceu em todas as áreas, a ponto de que nem Deus quis mais ficar perto de você. Mas sabe, gente, tem um ditado que diz que sempre pode piorar, não é? O Sansão já estava numa situação bem complicada, mas ele piorou. O Sansão agora vai experimentar a fraqueza emocional. Alguém pode experimentar, além de fraqueza física, espiritual, ainda a fraqueza emocional e permanecer vivo? Foi o que aconteceu com o Sansão. Quando o Sansão foi preso,
os seus olhos foram vazados. Deixa eu pegar o versículo. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a casa e amarraram-nos com 2 cadeias de bronze e viraram o moinho no cárcere. Presta atenção, Sansão era o homem mais desejado pelas mulheres e pelos próprios homens. Queriam ser como Sansão. Os meninos queriam ser como Sansão. Os inimigos queriam ser como Sansão. Agora Sansão perdeu a força física, perdeu a comunhão com Deus, e agora Sansão está na fraqueza emocional. Como ele está na fraqueza emocional? Imagina um camarada bonito, cabelo grande, é o orgulho dele. Agora não tem mais cabelo, cortaram o cabelo dele, desfigurou. Também fisicamente ele foi desfigurado. Vazaram os olhos de Sansão, que entrou naquele local para se prostituir com aquela mulher, um belo homem, ainda com os olhos normais. Também vazaram os olhos dele. Ele está agora sem os seus cabelos e cego, com os olhos vazados. Você sabe como isso atrapalha na autoestima de pessoas? Há pessoas que não se amam porque tem um defeito físico. Você já viu pessoas que fazem plástico no nariz porque não gostam do seu nariz? Já viu pessoas que fazem plástica nas sobrancelhas simplesmente porque elas não gostam dessa pele que fica sobre os olhos, ainda que não incomode, mas elas não gostam? Você já viu pessoas que fazem plástica ou que botam botox para se sentir melhor, que pintam os cabelos para se sentir melhor, que fazem cirurgia plástica porque elas não gostam do seu próprio corpo? Agora, Sansão está emocionalmente fraco. O belo homem agora está sem cabelo e com os olhos vazados. Sabe, você já conversou com alguém que tem um defeito físico e essa pessoa não gosta de si? Você conversa com ela, você diz que aquela é bonita e ela não acredita. Eu já conversei com gente que diz: você é bonita. Ela disse assim: não diga isso, eu sei que eu não sou bonita. Não, é verdade, eu não estou mentindo para você. Você é bonita. E a pessoa disse: vamos fazer o seguinte, eu mudava o assunto. Eu sei que eu não sou bonita. Ela não se ama. Emocionalmente ela é estragada. Ela tem problemas. E uma pessoa com problemas emocionais é uma pessoa fraca. É uma pessoa que normalmente se zanga com facilidade, porque são problemas emocionais. Sansão está na terceira fraqueza, fraqueza emocional, sem cabelo, sem a bicha. O seu foco, que era o seu cabelo nazereado, não existe mais. O orgulho que Sansão tinha da sua força era no seu cabelo. Foi cortado o seu cabelo, não tem mais. O Sansão está preso. Um homem que nunca perdeu uma luta, nunca foi vencido, experimentava a liberdade de todas as formas, andava a hora que queria, não tinha medo de bandido, de assaltante, de nada. Agora está no cárcere, sem cabelo e cego. O orgulho de Sansão acabou. Fraco emocionalmente, Sansão está com fraqueza física, espiritual e emocional. Mas como diz o ditado, ainda pode piorar, ainda pode ficar pior. Quando você pensa que já chegou no limite, ainda pode ficar pior. Então, Sansão vai experimentar agora o quarto nível de fraqueza moral. Versículo 25 diz assim: alegrando-se o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando fizeram estar em pé entre as colunas. Imagina, trouxeram aquele homem que era antes o homem mais temido, e agora ele
queria fazer isso com ele. Eu contei para vocês certa vez. Eu digo isso com tesão. Toda vez que eu falo sobre essa história, eu sinto muita tristeza. É de um homem que era evangélico e desviou-se e voltou a beber. E ele estava num bar, bebendo com as outras pessoas. E entrou um crente. E o crente começou a evangelizar as pessoas, entregando aquele folhetim, tipo, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. É um clássico. E quando ele distribuía, alguém entre os bêbados falou a palavra ruim contra Deus. E ele, que já havia sido evangélico, se levantou contra e disse que o cara não devia fazer isso. E aí começou uma briga. Ele com um copo de cachaça na mão, repreendendo o outro que estava falando mal de Deus. E o outro tirou uma faca e matou. Ele morreu. A pergunta: essa defesa que ele fez de Deus valeu de quê? Ele não tinha moral para fazer. Ninguém lhe daria ouvido. Não funcionava o que ele estava dizendo. Um copo de cachaça na mão, dizendo que a pessoa não devia falar mal de Deus. Ele estava falando mal de Deus com a vida dele. Agora Sansão é levado como um palhaço. As pessoas estão olhando para Sansão e estão vendo um palhaço, não mais um inimigo forte. Ele não tem mais moral para repreender ninguém. Qualquer piada que ele serve contra os israelitas, de onde ele era, contra o seu Deus, ele não pode rebater, não tem moral para isso. Ele está vindo do cárcere. Ele foi trabalhar como mula, foi trabalhar no moinho com a própria força física, que era de um homem comum, e agora lhe rendia muitos problemas, porque ele, além de cego, não tinha nenhuma escolha. Ele estava mofando no cárcere dos seus inimigos, na prisão dos seus inimigos. Por fim, chegando nos 4 níveis de fraqueza. E antes de passar para frente, eu pergunto para você: que nível de fraqueza você está? Fraqueza física, em que você já não tem força para fazer a obra, não tem força para vir para a igreja, não tem força para trabalhar em nada. Fraqueza espiritual, quando a Bíblia já não é mais importante para você, quando orar já não é importante, quando os princípios básicos da Bíblia, da sua conduta cristã, já não valem tanto. Quando você visita sites pornográficos, quando você faz a sua própria vontade, quando você aceita suborno, quando você rouba. No nível moral, quando você já não pode mais evangelizar, porque as pessoas perto de você sabem quem você é. Você está tão abalado moralmente pelo que você está fazendo. As conversas pela internet, pelo WhatsApp, pelos bate-papos da vida, as fotos que você manda e as que você vê, as que você recebe, seu Facebook, já não há moral para você falar de Deus. Você já caiu na fraqueza moral ou na fraqueza emocional, aquele tipo de fraqueza que você olha para você mesmo e você lembra: antes de eu fazer as coisas erradas, eu tinha vigor, eu gostava disso, eu não tinha problema de falar para ninguém. Hoje eu tenho pavor de mim mesmo, não gosto de me ver no espelho. Toda roupa que eu visto eu me sinto feio ou feia. Tudo que eu faço, na verdade, para mim não está bom. Se outra pessoa fizer, fica bom, mas para mim não. Fraqueza emocional. Eu pergunto: em que nível de fraqueza você está? Seja qual for o nível de fraqueza, eu quero que você siga um exemplo que vamos colocar. O texto que nós lemos no livro de Hebreus diz que há heróis que da fraqueza fizeram
força. Diga comigo. Os heróis de Deus, da fraqueza, fizeram força. Se pergunta, como é que você sabe que ele está falando de Sansão? Porque o texto em Hebreus diz, ele diz no versículo 32, capítulo 11, que mais direi, certamente me faltará tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Aqui é a galeria dos heróis da fé. A vida inteira eu li no livro de Juízes, esses capítulos 13, 14, 15, 16, e achava que a vida de Sansão terminou de forma horrível, que ele terminou se suicidando, que ele terminou acabando com a sua própria vida e que provavelmente perdeu o propósito de Deus. Nós estamos vendo o outro lado desta noite, que a Bíblia diz da fraqueza. Ele é herói, porque da fraqueza fez força. Olha a sua história. Quando Sansão estava no cárcere, a Bíblia diz que assim que cortaram o cabelo, seu cabelo começou a nascer. O texto não traz a ordem cronológica, quantos dias se passaram, mas Sansão não entrou no cárcere num dia e o outro foi ser palhaço. Não foi assim. Sansão passou tempo encarcerado, trabalhou com os filisteus, foi humilhado, mas nesse tempo Sansão caiu em si, mesmo cego. Ele caiu em si e percebeu as bobagens que ele fez. O versículo 22 diz que o seu cabelo começou a crescer. Isso significa dizer que Sansão começou a ter motivos para buscar a Deus como ele nunca tinha buscado, como ele havia desprezado. Aí eu quero dizer para você que está fraco fisicamente, que está fraco espiritualmente, que está fraco emocionalmente, ou que você tem qualquer tipo de fraqueza. Da fraqueza você precisa fazer força, entendendo o que você vai entender agora. No versículo 28, a Bíblia diz que Sansão clamou ao Senhor. Vamos lá, 16, 28, diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão preparou-se para essa oração, o tempo que ele ficou no cárcere. O seu cabelo voltou a crescer, os seus olhos não voltaram mais. Mas Sansão se lembrou de qual era o propósito inicial de Deus. O propósito dele era livrar Israel, era matar os inimigos. Foi para isso que Deus chamou, não para que ele tivesse gozando a vida como ele achava que podia, como um playboy qualquer, com todas as mulheres. Ele era um bonitão. Quantos pregadores você conhece que por pregarem bem, ou cantores, ou qualquer jovem que por se destacar na igreja, são alvo da cobiça das meninas, ou o inverso. E aí, por causa disso, eles, o termo que se usa hoje, né, se acham e acabam caindo, e depois não conseguem mais se levantar, porque ninguém mais lhes dá crédito. Sansão se achava, porque tudo para ele era fácil, não tinha nada pesado, não tinha ninguém invencível. Ele era um cara, mas agora ele é sem força, ele é alguém debilitado, ele é alguém que está preso, não tem mais acesso lá fora, não tem mais menina, não pode desejar mais um casamento, não pode desejar mais ter filhos, não pode desejar mais ser o juiz de Israel. E ele se preparou esse tempo todo para essa oração. Esse tempo ele se humilhou, lembrou de quem ele era, e no versículo 28 ele faz uma oração, a última oração da sua vida. Ele diz, clamou Sansão ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim.
Porque ele está dizendo: eu sei que o Senhor me deixou. Eu sei que o Senhor esqueceu de mim porque eu fiz isso. Eu sei que eu pequei. Eu fraquejei fisicamente, espiritualmente, moralmente, emocionalmente. Eu sei disso. Mas eu queria que o Senhor se lembrasse. Como alguém que está numa condição dessa faz essa oração? Eu já visitei pessoas que dizem assim: pastor, não tenho força nem para orar. Eu já fui em casa de pessoas que dizem: pastor, por favor, ore por mim, ao menos para que eu tenha força de orar. A única coisa que faz com que alguém faça uma oração dessa, mesmo em estado de fraqueza que ele está, se chama fé. Há um ditado, há uma música que diz que se você perdeu todas as coisas, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Sansão está no fundo do poço, mas Sansão crê naquele Deus que lhe deu tudo, embora ele tenha tirado também. Na verdade, Deus se afastou dele. E aí Sansão faz oração: Senhor, lembra-te de mim e dá-me força, nem que seja só essa vez. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu garanto que eu não vou desperdiçar se só olhar uma segunda oportunidade. Eu garanto que eu não desperdiçarei. Eu vou colocar todo o meu foco nesse processo. Antes eu pensava assim, e Sansão se suicidou. Não! Sansão não se suicidou. Todas as pessoas que saem para a guerra sabem que podem morrer. Sansão sabia que podia morrer. O que ele ia fazer? Qualquer pessoa que vai para a guerra, todo mundo sabe, ele pode voltar morto, pode voltar. Sansão sabia disso, mas nunca se expôs nesse ponto. Mas agora ele está se expondo, e ele está dizendo: nem que eu morra. Eu estou indo para a guerra, cego, mas agora eu vou fazer o que eu deveria ter feito antes. É uma pena que eu esteja fazendo agora, mas eu vou fazer. E ele diz no versículo 28: peço que te lembres de mim, dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Pessoas que só valorizam o que tem quando não mais tem, quando já perderam. Se é o seu caso esta noite, você precisa aprender uma coisa. A Bíblia diz no livro de Hebreus que as pessoas que venceram fizeram na força, fizeram na fraqueza a força. Paulo diz: e quando sou fraco, é que sou forte. Precisamos entender o seguinte: se você ainda pode clamar a Deus, se você ainda crê em Deus, se você ainda acredita que Deus pode fazer alguma coisa, e você veio essa noite para cá, não importa em qual nível de fraqueza você esteja, eu quero que você saiba de uma coisa: clame ao Senhor, Ele vai ouvir você, e você vai sair desse nível em nome de Jesus. Claro, Sansão falou. Versículo 30, no capítulo 16, diz assim: e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e caiu, a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte, os que o que mataram na sua vida. Qual era o propósito dele? Qual era o propósito? Lá no capítulo 13, os primeiros versículos do capítulo 13, o anjo diz que ele seria o homem que julgaria, o vingador que destruiria os inimigos. Mas ele resolveu rodear, passear, brincar, sem fazer o que Deus chamou, o propósito para o qual foi chamado. E quando resolveu fazer o propósito, a vida dele foi embora. Aí você pode, há tempo para você fazer isso. Eu queria que essa noite você entendesse. Juízes capítulo 13, versículo 5. Porque eis que tu conceberás
mãe: ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Era esse o propósito de Deus. Qual é o da sua vida? Por que você não está exercendo? Por que você está sendo cercado de fraquezas? Por que você está sendo seduzido para cair? Essa noite, se é o seu caso, primeiro, se você não entregou sua vida a Jesus, Jesus não é o Senhor da sua vida, essa é a noite que você está. Se você já o fez, você se afastou do Senhor, esta é a noite que você voltar para Ele. Se você quer tomar essa atitude, onde você está aí na sua cadeira mesmo, você não precisa vir aqui. Cure a sua cabeça. Peça perdão a Deus por ter negligenciado chamado dele para a sua vida, por ter se acompanhado daquilo que não era a vontade de Deus. E quando eu falo aquilo, pode ser aquela ou aquele. E na verdade, você está super feliz, mas a sua força está sendo minada. E você está enfraquecendo, fica tudo longe do Senhor. Peça perdão a Deus aí que você está. Peça a Ele para entrar no seu coração, com as suas palavras, não repetindo as minhas, peça com as suas. Se arrependa aí onde você está. E se ao final do culto você precisar de ajuda, me procure. Pastor, eu quero conversar com o Senhor, eu estou entregando minha vida a Jesus, ou restaurando minha comunhão com Ele, ou eu preciso sair desse nível de fraqueza, eu quero conversar, o que eu posso fazer, como eu devo fazer? Eu quero ajudar você. Agora, nós vamos celebrar ceia, Senhor. Se você está orando agora com o Senhor, pedindo perdão pela sua fraqueza e entendendo que, na verdade, você de fato se afastou do Senhor, seja qual for o motivo que fez com que você chegasse aí. Então eu amo a Deus que traga sobre você paz e que de fato te restaure e que te prepare para servir no propósito que Ele te chamou. Em nome de Jesus.